Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos das obras de Melanie Klein, pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje nós vamos estudar matemática na página 85, 1922, Inibições e Dificuldades na Puberdade, tá? Ainda nesse livro aqui, que iniciamos já, já tem 2 semanas. Melanie Klein ignorou este artigo após sua publicação, não traduziu para o inglês a fim de incluí-lo no livro que reunia seus ensaios. Os motivos para isso são desconhecidos, mas este texto não apresenta nenhuma das características próprias de seu pensamento, nem o denso raciocínio típico de suas outras obras do período. É um fato de conhecimento geral que no início da puberdade as crianças frequentemente apresentam dificuldades psicológicas e extraordinárias mudanças de personalidade. Gostaria de oferecer aqui algumas ideias acerca dos problemas enfrentados pelos meninos. O desenvolvimento das meninas exigiria um estudo à parte? Sim, nós vamos ver isso mais à frente. Ela dedica um estudo somente para as meninas. E quem fez o curso comigo, Fundamentos Psicanalíticos, eu disponibilizei no grupo, tá? Vídeos falando sobre é, a teoria do desenvolvimento da personalidade, a estrutura psíquica e o vínculo familiar. André, eu estou chegando aqui agora, não sou da escola, vim só fazer o curso. Tem gente da escola que não é membro da escola, mas veio fazer esse curso. Isso é muito natural nas escolas ou sociedades psicanalíticas, tá, gente? A pessoa vem de fora somente fazer um módulo tipo os 3 ensaios de sexualidade ou interpretação dos sonhos, a pessoa fica ali um período, estuda e vai embora, né? Isso é muito comum. Não tem o livro? Me pede, eu mando o livro em PDF, Fundamentos Psicanalíticos, que vai casar um pouco esses temas da aula passada e da aula de hoje, tá bom, gente? Pode-se acreditar que é possível explicar essas dificuldades pela ausência do equipamento psíquico necessário para que o menino lide com a maturação sexual e as enormes transformações físicas que o acompanham? Sim, se ele não teve. Vamos voltar à aula da semana passada, que foi o desenvolvimento de uma criança. Se ele não teve o que a Melanie Klein apresenta ali, a escuta, lembrando que a Melanie Klein e a psicanálise não está indo contra os teóricos das ciências humanas, no caso, a biologia, a psicologia do desenvolvimento, a pedagogia, a psicopedagogia. Não está indo contra, muito pelo contrário. Ela vai ouvir esses discursos científicos, mas ela também vai trazer o parecer dela. E a Melanie Klein vai dizer: olha só, a criança pode ter uma boa educação, estudar as melhores escolas, ter uma boa alimentação, uma boa roupa, mas o que ela precisa de essencial ali é uma escuta, e essa escuta, ela, esses discursos que a criança traz, é endereçado a suas figuras de objeto, que é pai e mãe. Se ela teve ali uma escuta imbuída de afeto, uma escuta, né, é, com demanda para ouvir os questionamentos, porque a criança faz uma pergunta, dentro daquela pergunta, ela tira uma outra pergunta. É óbvio que quando chegar na adolescência, ele vai sentir a transformação do seu corpo e tudo. Tem um capítulo lá no livro do Zimmel, quem puder ler, tá? Sobre a adolescência, eu recomendo, tá? A mudança. Mas se ele teve todo um amparato desde pequeno, uma escuta do choro, decodificando, como diz o Winnicott, o choro desse bebê é fome, o choro é banho, o choro é dormir. O Winnicott vai falar sobre isso, por isso que eu falei que eu coloquei o Winnicott na bibliografia de vocês. Ele escreveu 8 volumes de obra, somente voltada para a mãe
pai e o bebê e os irmãos. É óbvio que na vida da adolescência ele vai saber lidar com aquela transformação toda, né? Já não é mais uma criança, é uma adolescente ou está entrando na adolescência. Ele teve um aparato emocional, psíquico, com muito afeto, mas veio pela escuta. Agora, quando não tem isso, é claro que e nós vamos ver por que que esse adolescente muitas vezes se apresenta estranho. Bombardeado por sua sexualidade, e ele se sente à mercê de desejos que não consegue nem poder satisfazer. É óbvio, portanto, que se vê obrigado a suportar um grande fardo psicológico. Mas não basta afirmar isso para entender satisfatoriamente os problemas profundos e variados com que deparamos com tanta frequência nessa idade. Sim, nessa idade ele está cheio de dúvidas. Os hormônios estão fervendo. E nessas horas ele vai precisar de uma escuta de novo. Ele está com dúvidas, né? Se na infância ele tinha uma pulsão sexual infantil, como diz o Freud, e claro, ele está trazendo nada de novo aqui na dela. Quem está estudando os três estados de sexualidade vai ver que aquele capítulo bate com a aula passada e com essa aula de hoje, para entender essa energia pulsional sexual, que a, 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 a libido é uma energia sexual muito forte. E esse adolescente ele precisa que alguém lhe dê o suporte de ouvi-lo, suas indagações, suas crises, suas inseguranças, suas oscilações, uma hora que é uma coisa, uma hora que é outra. Mas é nesse momento que ele precisa ali de alguém com demanda para fazer essa travessia da adolescência dele. Todas as vezes que eu vejo pai e mãe com dificuldade em lidar com o filho adolescente, com a sexualidade deles, está falando da sua adolescência e da sua infância abandonada através de uma escuta, através de uma sensibilidade e através de uma compreensão. Sem afeto é impossível um ser humano, quando eu falo afeto, eu incluo a escuta, eu incluo o olhar, eu incluo as palavras. Vai ser difícil esse humano se desenvolver. Vai ser difícil. Ele pode crescer biologicamente, fisiologicamente, mas seus entraves psíquicos e emocionais são gritantes. Eu acredito que até o final do ano, todos nós estamos fazendo aqui essa travessia, estamos aqui começando essa travessia, teremos uma outra compreensão desse humano e desse bebê e da criança que está dentro de cada um de nós. Teremos uma outra compreensão, um outro olhar, uma outra percepção, uma outra escuta sobre esse humano que se apresenta todos os dias para nós. Mas não basta afirmar isso para, né, alguns meninos que costumavam ser de natureza alegre e confiante, de repente ou gradualmente tornam-se reservados, desafiadores, voltarem-se contra a família e a escola. Não se deixe influenciar nem pela gentileza e nem pela severidade. Alguns perdem a ambição e o prazer de aprender e a causas grandes preocupações e causam grandes preocupações devido ao fracasso da escola. Outros são tomados por um excesso de zelo doentio. Professores experientes sabem que por trás desses dois tipos de comportamento existe uma autoestima abalada ou danificada. É claro, a puberdade traz à tona inúmeros conflitos das mais diversas intensidades, muitos dos quais já estavam presentes numa forma mais branda, mas passavam desapercebidos. Agora podem surgir manifestações mais
extremadas, como o suicídio ou um ato criminoso? Se, como muitas vezes acontece, os pais e os professores não estão à altura dos desafios que os aguardam durante esse período, o resultado serão danos ainda maiores. Muitos pais estimulam os filhos quando, na verdade, eles precisam é de contenção ou deixam de dar-lhes encorajamento quando eles precisam de confiança. Não raro, os professores ávidos por obter bons resultados nos exames não investigam as causas do fracasso e não demonstram a menor compreensão e compaixão pelo sofrimento decorrente do fracasso. Mas é claro! Que tem, por que meu filho mudou? Não mudou, já estava ali. Não mudou. Estava ali o tempo todo. A escola, os pais, não têm um trabalho psíquico, para compreender a natureza humana na sua essência. O Arthur Schopenhauer dizia uma coisa muito. Ele chamava os professores da sua época de burro. Enquanto eles estavam preocupados que os alunos universitários no ensino médio tirassem notas altas, Schopenhauer dizia: mostra para eles o caminho da sabedoria. Ele chamava doutores da época dele de burros. Vocês são burros. O que esses jovens, o que esses adolescentes precisam é o caminho da sabedoria. Olha, Arthur Schopenhauer, para quem quer entender um pouco Freud, leia Arthur Schopenhauer. Leia as obras dele. São três tomos, tá? Três tomos. Tomos é um livro no formato de um tijolo. São três tomos. Ele escreveu pouco, mas falou muito. Falou muito. Ele escreveu somente três tomos. Ele escreveu pouco, mas falou muito. Então, digo algo para vocês. Enquanto a escola ou os pais estão preocupados com notas, a psicanálise está preocupada se essa criança, se esse adolescente está sendo apercebido, está sendo escutado, se os seus afetos estão sendo decodificados, como diz o Winnicott. Nossa, mas essa criança mudou, esse adolescente mudou, não mudou. Ele deu sinais. Então, para calar a boca, dava um PlayStation, dava Disney, dava a festa do ano. E tudo que ele queria era a tudo que uma criança quer, tudo que um bebê quer, tudo que uma criança quer, tudo que um adolescente quer é a atenção. Que essa atenção envolve escuta, envolve olho no olho. E hoje, né, quando eu abro o TikTok, eu vejo lá um adolescente pulando, dançando, e diz que ele está produzindo conteúdo. Eu não sei o que é conteúdo, eu não sei. Hoje eu não sei. Quando as pessoas falam, fulano está produzindo conteúdo, mas que conteúdo? Ele está dançando, pulando 6 horas. Aquela criança, o Fritz, da aula passada, ele começa a deslanchar intelectualmente, começa a fazer conexões daquilo que ele aprendeu, porque foi lhe dado um lugar humano para existir. E você passa a existir quando alguém te escuta. Quando um adolescente rebelde, né? É assim que sou classificado, adolescente rebelde, adolescente com emocional abalado, tá falando desse ego aí que não foi assistido. Quem fez fundamentos comigo? Dá uma lida lá no capítulo sobre adolescente. Vou fazer melhor assim que eu terminar essa aula gravada. Vou colocar essa outra aula de reforço dos fundamentos. Até para quem não é da escola, assista esse vídeo e assista a aula também sobre os adolescentes. Gente, um adolescente em crise está falando de um ego não fortalecido. Está falando de uma castração que não deu certo. Então não existe isso.
Esse adolescente mudou, essa criança mudou. Não, não mudou. Estava ali. Faltou o olhar, faltou uma escuta, faltou sentar. Ah, André, tá pedindo muito. Os dias de hoje, sentar para dar atenção ao filho, tem que trabalhar. Sou mãe solo, ou então eu sou pai solo, ou então nós dois trabalhamos fora, temos contas para pagar. Mas qual será o preço maior depois com essa criança, esse adolescente? Suicídio, criminalidade, uma gravidez inesperada antes do tempo. Tudo isso são sintomas, gente. São sintomas, criminalidade, suicídio, gravidez fora sem planejamento. Menina com 13 anos já é mãe. Rapazinho com 14 anos, 16 anos já é pai. O outro com 11 anos entrou pro crime. O outro com 15 anos tirou a própria vida. Gente, são sintomas de abandono. Ah, mas cuidar de uma vida. Quando eu ouço isso, cuidar de uma vida não é fácil, ela tá falando dela. Quando eu vejo esses pais falar isso, mas cuidar de uma vida não é fácil, tá falando primeiro do abandono dele. Eu não fui assistido, como diz o Winnicott. O Winnicott diz que a criança, né, ela tem que ser assistida. O que é se assistir? Eu estou te vendo, eu estou te contemplando, eu estou lhe percebendo. É aquela coisa de que é aqueles pais que gostam de gente. Um pai desse, uma mãe dessa, é um prêmio da Mega Sena. O Fritz, ele foi uma criança afortunada. A mãe tinha demanda para ser mãe. É chamado esse seio bom. É chamado esse. Ela tinha um continente com ela. Fritz foi uma criança afortunada. Era escutado pela mãe. Era escutado pela sua analista. Nossa, qual será? Como será o futuro dessa criança? Então, quando essa criança entra na tabela da economia da família, temos que trabalhar muito para que não lhe falte nada, já está faltando. Certa vez eu achei muito bonita a fala de um psicanalista, em que os pais perguntaram, mas a gente deu tudo, chorando, lágrimas, no consultório, ele falou, faltou tudo, faltou tudo. São inúmeros os sintomas que o adulto apresenta por essa falta de ser assistido, ser contemplado. São inúmeros sintomas. E que nego fica aí dando cabeçada para dar um diagnóstico. Oi, a questão dele é outra coisa aqui. Por que que o paciente fica na análise, minha gente? Você que é aspirante, você que é psicanalista e você que está aqui estudando com a gente, por que que o paciente fica na análise? Porque ele está sendo escutado. Ele está ganhando lugar, ele está ganhando existência. Bill tem uma fala rica, rica, duas falas que ele fala. Uma é uma provocação e uma outra é uma poesia, né? Bill vai dizer o seguinte: você vai ter muitos amigos. Ele tá de sarcasmo, é claro que ele está de sarcasmo. Você vai ter muitos amigos, mas só quem vai te escutar será seu analista. Em outro texto, Bill vai falar o seguinte: o paciente sabe que é um lugar que ele pode ser ele. Não existe nada mais gostoso de ver um paciente começar a se pertencer. Gente, isso é um sucesso para o sucesso do analista não é ele ter muito dinheiro. O sucesso para um psicanalista não é ele ter o nome é, escrito ou marcado na sociedade.
Sucesso para o psicanalista é ver aquele ser humano que chegou quebrado, machucado, ferido, sem, sem perspectiva de poder viver. E de repente, ver aquela vida voltar a sorrir, sonhar, planejar, descobrir que tem criatividade, que todo ser humano é criativo. Sim, você que está assistindo essa videoaula, você é criativo. André, como é que eu sou criativo? Me acha uma pessoa burra? Não. Se você se acha, esse texto não é seu. Alguém te deu esse texto e você lá tá aí bancando esse texto. Foi preso. Sucesso para psicanálise, bom psicanalista, é quando o seu paciente, e vou mais, sucesso para mim é quando vejo os meus alunos começar a entender o que é psicanálise, para eles, não para mim. E se permitir, se autorizar ser um analista. Então, sucesso para mim, eu tenho dois conceitos sobre sucesso. É ver meu paciente, eu analisando, se pertencer, e ver meu aluno se autorizar, bancar esse lugar, esse desejo de ser um analista. Então, isso para mim é sucesso. Entendeu a clínica? Oh, maravilha, 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 maravilha. É um gozo que não tem, né? Assim, é preciso não se deter nos acontecimentos físicos e mentais, mas óbvios investigar as áreas desconhecidas tanto pela criança, atormentada pelos adultos, que não consegue compreendê-la. Em outras palavras, buscar as causas inconscientes com a ajuda da psicanálise, que já nos ensinou tanto a esse respeito. Olha só, vou ler de novo. Assim é preciso não se deter nos acontecimentos físicos e mentais, mas óbvios investigar áreas desconhecidas, né, tanto pela criança atormentada como pelos adultos que não conseguem compreendê-la. Em outras palavras, buscar as causas inconscientes, com a ajuda da psicanálise, que já nos ensinou tanto a esse respeito. Né? Gente, mas vocês estão vendo aqui, psicanálise vai ouvir, olha, meu filho é um rebelde. É um fato. Mas o analista vai fazer o caminho contrário. O que está recalcado aqui nesse inconsciente que está apresentando agora esse sintoma? O analista não vai mexer nesse sintoma. Essa rebeldia é um sintoma. Essa falta de objetivo na vida é um sintoma. Esse é, comportamento suicida é um sintoma. Mas isso vai mexer nisso. Ele vai ver as causas que estão lá recalcadas nesse inconsciente. Volto a falar, nosso trabalho é um trabalho de investigação do inconsciente. Sem dúvida, sem dúvida, a presença de adultos compreensivos pode ajudar muito a facilitar as coisas para a criança. Mas é um erro superestimar o efeito de fatores ambientais na resolução dessas dificuldades. Os esforços mais dedicados dos pais carinhosos e compreensivos podem não ser de nenhuma valia ou fracassar devido à ignorância do menino em relação àquilo que o atormenta. Professores maduros, perspicazes, também podem se sentir desorientados diante da própria incapacidade em descobrir o que está por trás desses problemas. O que está por trás desses problemas é algo que está lá recalcado nesse inconsciente. O analista, ele vai ouvir. Ah, meu filho está fumando maconha. O que eu faço? Isso é um sintoma. Mas não é isso que interessa o analista. O analista vai querer. O que que... Só de se fumar a maconha já está falando da fase oral, né? Fase oral. Ele vai investigar. O que aconteceu no processo do desenvolvimento psicossexual dessa criança?
Para hoje, esses sintomas, que é o retorno recalcado, está aí, fumando maconha, praticando pequenos furtos, já se envolvendo em prostituição. Uma vez eu vi uma coisa interessante de um professor meu que também é meu amigo, Alexandre Simões, é um psicanalista lacan, ele mora em Belo Horizonte. Ele disse que tinha um adolescente que não saia do quarto, né? Esse era o sintoma dele, não saia do quarto. Ele não ficava assistindo videogame, jogando videogame, desculpa. Ele ficava vendo revista de mangá. Nós sabemos que as revistas de mangá japonesa tem uma parte lá erótica, faz parte da cultura, né? Tanto é que as famílias japonesas é muito comum o pai, a mãe e os filhos tomarem banhos juntos, né? É muito comum. Na Europa, se uma filha quiser ser atriz pornô, ou o rapaz quiser ser ser um ator pornô, a família apoia. É uma outra cultura, uma outra concepção, uma outra visão sobre sexualidade, sobre corpo. E no mundo asiático é a mesma coisa, uma outra visão sobre a questão da nudez. Para eles é algo artístico, é muito natural adolescentes terem contato com alguma página da revista mangá sobre questões eróticas, ver ali uma foto de uma garota nua. Isso é muito comum entre eles lá. Então o que que ele fez com esse rapaz? Ele foi para análise. E o analista ficou quieto. Ele também ficou quieto, o paciente. E aí, o analista, peraí, o que que você gosta? Ah, eu gosto de revista mangá. Começou a discutir o que que esse analista fez. Não descartou esse discurso, esse texto. Tá, que tipo de revista você. Não, ele falava lá dos personagens lá, Pokémon, Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, e assim uma série. O que que ele fez? Ele comprou a parte e começou a ler. E a análise dele, desse garoto, começou a render, ele começou a falar, porque esse analista teve a sensibilidade, aí entra a sensibilidade da escuta e entra aquela coisa da psicanálise estar atravessada na cultura. Ele começou a ler, um homem já há mais de 50 anos começou a ler Pokémon, Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, e ele discutia isso em análise. E ali, naquela associação livre, começou ali a trabalhar o universo daquele adolescente. Veja, aquele analista teve uma sensibilidade. Gente, às vezes, é entrar no mundo da fantasia, do lúdico desse adolescente. E ir junto com ele nessa viagem. E nessa transferência, ele começou a falar. E o que que ele fazia? Ele levava revistas para análise. Ele passou a levar as revistas para análise. Olha que coisa interessante. Então, esse analista, ele falou assim: foi minha primeira experiência com um adolescente, mas ele teve uma sacada. Peraí, ele só consegue se falar de revista em quadrinho japonês? Ele foi lá, comprou, né? Encomendou, começou a ler. E na próxima sessão, ele já tinha lido ali umas 30 revistas. Ele tirou o final de semana para ler. Na próxima sessão, ele já sabia discutir quem era tal personagem e tal, já sabia. Mas, gente, isso chama-se uma escuta sensível. É óbvio que para ele ter essa escuta sensível, esse analista teve que ouvir o adolescente dele também. Então, volta a falar, quer ser analista? Quero. Escuta suas questões da infância. Escuta seu adolescente. Ah, André, eu não tive escuta quando era criança, aquela aula passada me fez chorar, ppp. Tá, você não teve escuta, agora tem, e agora? O que você vai fazer com a escuta que você tem agora? Você não teve, né? E não te deram não porque foram perversos, talvez não te deram porque também não tinha escuta.
Agora que você tem, o que você pode fazer com essa escuta? Ao tratar neuróticos adultos, Freud começou a reconhecer a enorme importância da neurose infantil. Depois de trabalhar por vários anos com adultos, ele e seus pupilos reuniram indícios convincentes de que a etiologia da doença mental deve ser encontrada na primeira infância. Então, Klein está trazendo na luva aqui, volta a falar, tanto Klein. Por isso que eu propus uma filosofia de uma escola de psicanálise de formação pluralista. Nossa, toda vez que eu faço a palavra, a língua enrola. Oh, meu Deus do céu, coisa horrível, credo, ainda mais que hoje eu estou atacado com sinusite. Aí piora mais ainda. Klein falando de novo. Winnicott, Ana Freud, Sono Ferenczi, Bio, Lacan. Eles pegaram um pouco de cada ali e foram esticando. Estão errados? Não. Então, Klein viu aqui, peraí, para entender ser adulto, é a partir da infância. Quem é essa pessoa que está do seu lado aí? Nossas raízes estão na infância, nossas raízes estão no útero. Não adianta. Nossas raízes começam lá no útero da mamãe. Não há como descartar esse lugar. Foi nosso primeiro, foi nossa primeira casa, foi nosso primeiro habitat, foi nosso primeiro universo. Éramos nós e ela e nós. Não adianta, não tem como fugir. Klein vai dizer, essa mãe tá aí na grande matriz do seu inconsciente. Essa mamãe tá lá. Não adianta, a mamãe tá lá. A gente vai morrer e essa mamãe tá ali. Tá ali. Não adianta. Então, tô dando aqui para você seu pulo do gato. Você que é aspirante, você que tá aí em percurso analítico já atendendo psicanalista ou psicólogo, quer entender esse seu paciente adulto? É claro que quem já estudou comigo tem inúmeros material de pesquisa, tem os fundamentos, que tem a turma do Freud. Freud vai entender, olha, essa neurose aqui desse adulto é resultado da outra neurose, tá? É a neurose infantil. Freud está aqui dando um pulo do gato pra gente. Essa neurose aqui, essa neurose atual é uma coisa, mas tem uma outra neurose aqui. O próprio Zilma fala, olha, tanto o Zilma, não, o próprio Freud vai falar, olha só, dentro dessa neurose tem outra neurose, tá? Freud vai dizer, tem uma neurose aqui escondida aqui, né? Ele viu isso nas suas pacientes histéricas. Peraí, essa questão aqui não é aqui. E elas traziam questões da infância para análise. O Freud vai dizer, todo nosso sonho tem um pé na infância. Toda a nossa sexualidade, os dois pés estão na infância. Não adianta. Não tem. Então, tá aqui, ó. O pulo do gato para vocês. Tá aqui o caminho para vocês deslanchar. Não só para entender seu paciente, mas para entender esse humano que está falando contigo. Quem está falando comigo? É um adulto que está falando comigo? Ou é um bebê birrento que está aqui berrando do meu lado? Ou é uma criança que está aqui falando comigo? Lá vai dizer. Dentro de um adulto há uma criança e um bebê. E Freud vai dizer, olha só, a neurose desse sujeito aqui não está aqui. A neurose dele está lá na infância, que está agora vindo a toda tona aqui. Não tem nada de novo aqui. Nada. Tem nada novo aqui. Eu vou dizer mais algo para vocês. Não trazemos somente traumas da infância. Quem fez o curso comigo, transgeracional, vai entender como falar agora. Trazemos traumas transgeracionais. Traumas transgeracionais. Trazemos dores e sofrimentos que não passou na infância, mas que veio junto da infância.
Às vezes, o sujeito traz um sofrimento que ele não sentiu isso na infância, mas estava ali adormecido quando ele nasceu. Um trauma transgeracional. Então, vou um pouco mais além, tá? Temos sim dores e sofrimentos da infância e temos dores e sofrimentos transgeracionais dos nossos ancestrais psíquicos. Guarda isso. Quem fez curso transgeracionais comigo vai entender o que eu estou falando, tá bom? Existe isso. E nessa época que se define o caráter, que estabelecem os fatores patológicos que mais tarde levam à doença, quando acionados por tensões fortes demais para uma estrutura psíquica instável. Daí, ser possível que as crianças que se sentiam ou pareciam saudáveis, ou no máximo um pouco nervosas, sofram colapsos sérios como consequência de tensões adicionais, ainda que moderadas. Nesses casos, linha divisória entre saudável e doente, normal e anormal, sempre foi, sempre foi fluida e nunca bem definida. Uma das descobertas mais importantes de Freud é que essa fluidez é uma característica geral. Ele descobriu que a diferença entre normal e anormal e a quantitativa e não estrutural, o achado empírico constantemente confirmado em nosso trabalho. Para entender o que estou falando aqui, eu recomendo aos meus alunos, tá, da nossa própria escola, e quem quiser, eu posso passar esses vídeos também em particular, sobre o capítulo, o capítulo, não, a obra sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Ali Freud descobre, ele discute o, o normal e o anormal, que é o patológico. E Freud vai se questionar se o normal existe, né? Eu também questiono se o normal existe. E Freud vai apresentar ali uma psicopatologia que não está nos livros de DSM e CID-10, né? É, mentira, esquecimento, irresponsabilidade. Freud classifica isso como sintomas. Erro. Nossa, eu errei. Não, você não errou, você acertou. Não existe erro. O erro, o erro é um sintoma. O erro é um sintoma. Nossa, eu esqueci a data de hoje. Isso é um sintoma. Então, temos, quem quiser assistir essas aulas, me fala que eu mando no privado, tá bom, gente? Como resultado de um longo desenvolvimento cultural, todos nós somos dotados, desde o nascimento, com a habilidade de reprimir pulsões, desejo e o conjunto de suas imagens, e bani-los da consciência para lago do inconsciente. Lá eles são mantidos vivos e seus efeitos crescem com potencial caso a repressão fracasse de provocar o surgimento de várias doenças. As forças da repressão se concentram nos movimentos pulsionais mais proibidos, principalmente os de caráter sexual. Sexual deve ser entendido no sentido mais amplo psicanalítico. A teoria das pulsões de Freud nos mostra que a sexualidade já está ativa desde o começo da vida. A princípio, porém, ela se manifesta na busca do prazer por meio de pulsões parciais, e não como uma idade adulta, como na idade adulta, a serviço da procriação, não. Ele se perguntava, e Klein vai dizer, né? Eu vou ler para vocês de novo o que Klein falou no capítulo passado, vou ler para vocês de novo, tá? Vou ler aqui para vocês. O que Klein falou sobre a questão aí? Olha o que ela fala aqui na obra dela. Sem ter... Devemos, página 25 da aula passada, devemos permitir que a criança tenha acesso a todas as informações sobre sexo
que seu crescente desejo de conhecimento venha a pedir, é, instituindo a sexualidade de seu caráter misterioso e de boa parte de seu perigo. Ou seja, a criança não teve informação sobre sexo, de onde veio, onde é que ela estava, onde é que ela não estava. Lhe é privado de ter acesso a esse conhecimento. E quando Freud fala que a nossa pulsão sexual, no sentido mais amplo da psicanálise, em busca do prazer, tá? O sujeito que comete crime, há um prazer ali. Aquilo é sexual. A questão das formas de práticas sexuais através de fetiche, né? É, tomar banho de fezes, beber urina, é, morder o calcanhar do outro ou da outra, tomar chicotada. Isso são fetiches sexuais, são formas do sujeito querer se realizar. Nem sempre o ato sexual em si é somente o ato do prazer. Existem formas de prazer. Então Freud vai dizer aqui, é no mais amplo sentido da psicanálise. Então falar de sexualidade na psicanálise é no mais amplo sentido, não é somente no ato. Freud vai dizer, não é somente o ato em si, não. O ato em si é uma questão mais elaborada entre ali os inconscientes e conscientes. Então, quando Freud fala prazer, né, é tudo aquilo que o sujeito quer vivenciar, como êxtase, né? Tem pessoas que têm orgasmo ao comer, entram no estado de êxtase. Tem pessoas que entram em estado de êxtase quando bebe. Tem pessoas que entram em estado de êxtase quando conversa com a pessoa que tanto ela tem carinho e admiração. São formas de prazer sexual, em que tudo gira em torno do sexual. Os desejos de fantasias sexuais infantis, que prendem imediatamente os objetos mais próximos e cheios de significado, e os genitores, sobretudo, no sexo oposto. Todo menino normal demonstra algum amor apaixonado pela mãe e declara, pelo menos uma vez entre os 3 e 5 anos, seu desejo de casar-se com ela. Logo depois, é a irmã que passa a ocupar o lugar da mãe como objeto de seus anseios. Declarações desse tipo que ninguém leva a sério. Exprime paixões e desejos muito reais, ainda que inconscientes, e tem grande importância em todo esse momento do menino. Sua natureza incestuosa desperta uma severa censura, pois censura social, pois, se fossem levados a cabo, provocaria uma regressão e dissolução da cultura. Assim, são distintas a repressão, formando no inconsciente o complexo de Édipo, que Freud chamava de complexo nuclear das neuroses. A mitologia e a poesia são provas do caráter universal dos desejos que levam Édipo a matar o pai e cometer incesto com a mãe. Assim como o trabalho psicanalítico com as pessoas doentes, saudáveis, confirmam que eles existem na fantasia de todos os adultos, como aqui vai dizer Klein, Freud, os demais pensadores da clínica infantil, esse desejo do menino pela mãe e depois pela irmã, nessa fase da infância, é muito natural, testemunhos da irmã. Né? Entre 6 e 8 anos, o menino se vê apaixonado pela mãe, tem ciúmes da mãe, com o pai, tem ciúme dos amigos da mãe. E depois ele tem aí uma paixão pela irmã. É a questão da fase de pena que ele está vivendo. Aí agora a Clay faz uma observação. Agora, isso se estender, atravessar a adolescência dele e a vida adulta, opa, tem um quadro patológico aqui. Não é? A questão é ele atravessar isso, mas ele está atravessando. Mas alguém está alimentando isso? Tem um livro de Winnicott, isso é lá para 2027, que eu vou dar esse curso das obras dele.
O Unicórnio vai dizer o seguinte: tudo começa no lar, tá, gente? Tudo começa no lar. Tudo começa no lar. Esse, essa criança que atravessa a adolescência e entra a vida jovial e adulta, desejando a mãe e a irmã, não é sozinho. Não é sozinho. Há ali um conluio. Há ali um conluio. O cara tá adolescente, tem ciúme da irmã, que arrumou um namoradinho, continua tendo ciúme da mãe, ao ponto de começar a agredir o pai. Opa, tem algo aqui inconsciente. Ele não tá nessa paixão sozinho. Ele não tá nesse quadro patológico sozinho. Tem mais gente aqui envolvida. Tem mais gente aqui envolvida. Tem. Tem mais gente aqui envolvida. Um, um conluio não se dá sozinho. Um conluio são acordos. São identificações. São transferências. É a mesma coisa a relação sadomasoquista. O homem que bate na mulher e a mulher que permanece nessa relação tóxica, sendo ali agredida. Há um conluio, há uma identificação, há uma transferência ali. Alguém nomeou alguém para ser um perverso e alguém elege esse outro para ser sacrificado. Não existe. Ah, fiz um conluio sozinho. Não. O nome já diz conluio. São ambos. Fizeram uma acordo ali inconsciente. Nossa, teve uma vez que saiu uma notícia de uma mãe que tinha relações sexuais com o filho e queria se casar com ele. Eu- ali já tinha um conluio. Não foi da noite pro dia aquela relação. Aquela atravessou a infância, a adolescência, e entrou na vida adulta daquele rapaz. Então ali já havia um conluio, já estava sendo. É a mesma coisa uma análise. Uma análise não se dá somente uma pessoa. Tem ali um par analítico, por isso o nome diz par analítico. É o paciente numa transferência com o seu analista e é o seu analista ali no compromisso clínico e consciente com o seu paciente. Por isso é chamado paranalítico. Por isso que é chamado entre pares. O que é entre pares? Eles estão se olhando, eles estão se vendo, eles estão dialogando. Uma análise não se dá somente uma pessoa. Então, um quadro patológico desse, de um menino que atravessa a sua adolescência, juventude, dessa patologia, desejando a mãe e a irmã, ele não está sozinho nisso. Para quem é da área jurídica, o criminal vai entender. Um crime não se dá sozinho. Tem ali os seus pares, tem ali os seus cúmplices. E o Freud vai dizer uma coisa muito, muito, muito assustadora. Olha só, nesse caos aí, qual sua participação? Qual o seu conluio? Qual o seu conluio nesse quadro aí? Ah, minha vida está um inferno. Tá bom, tua vida está um inferno, mas qual a sua participação desse inferno? Porque esse inferno chegou aqui sozinho. Não chegou aqui sozinho. Esse caos, esse apocalipse não chegou aqui sozinho. Ele foi invocado. E foi feita ali uma aliança inconsciente com ele. Quem puder ler o livro As Alianças Inconscientes, leia. Lê esse livro. Anote. As Alianças Inconscientes. Lê esse livro. Uma leitura gostosa, uma leitura que vai dar um up aí para entender o que está acontecendo aí com esse humano à sua volta. E o outro livro é As Chaves do Inconsciente, de Renate Jones, é uma psicóloga junguiana, onde ela vai falar que nada acontece em nossas vidas se nosso que já não esteja no nosso inconsciente. Então dá uma lida, quem puder. Ah, não, o livro está caro. Vale a estante virtual, tá? O preço dos livros lá cai de madrugada das 3h30 até as 6 da manhã, os preços dos livros caem. É o melhor horário para comprar livro, de 3h30 da manhã até as 6 da manhã. Tá? Os livros caem e muitas vezes o livro em estado de conservação muito bom. Então são dois livros que estou indicando aqui. As Chaves do Inconsciente e As Alianças Inconscientes. Então, vamos
Ai, ele estava apaixonado pela mãe sozinho. Não, ambos estavam apaixonados, só que um estava declarado e o outro não. A erupção tumultuosa de pulsões que ocorre na puberdade se soma às dificuldades do menino na luta contra os complexos e ele pode acabar sucumbindo. Suas energias são sobrecarregadas pela guerra entre desejos e fantasias emergentes, que exige reconhecimento e as forças repressoras do ego. O fracasso do ego provoca problemas, inibições de todos os tipos, incluindo a doença. Em circunstâncias favoráveis, os elementos que luta atingem um tipo de equilíbrio. O resultado dessa disputa determinará para sempre o caráter da vida sexual do menino. Daí sua importância decisiva para o desenvolvimento futuro. Ainda mais se levarmos em conta o objetivo a ser atingido da puberdade é a organização das incoerentes pulsões sexuais parciais da criança, rumo às funções procriadoras. Parir o menino deve se liberar interiormente dos seus elos incestuosos com a mãe, apesar de ele se manterem com base e modelo de todo o amor posterior. Também é preciso haver certa libertação externa da fixação pelos pais, a fim de que ele possa se tornar um homem vigoroso, ativo e independente. Gente, para esse adolescente ter o rumo da vida, é preciso entender essa fase libidinal dele que está em alta. Ali vai definir quem será o seu modelo de amor é a mãe. Ele vai buscar alguém que lembre, represente esse modelo para ele poder, né, viver essa paixão que ele tem pela mãe, consciente que está lá recalcada e vai buscar aí um modelo que lembra essa mãe. E ele fazer esse desinvestimento libidinal com os pais e voltar-se para ele e fazer seus investimentos libidinais externos, que é o que a gente chama na psicanálise, que é o narcisismo secundário. Ele poder ter a sua profissão, lutar pelos seus sonhos, sair de casa, ter sua própria casa, ter seu próprio território, ter sua própria tribo. Agora, quando isso não acontece, né, desse homem que chega, às vezes, a se tornar um homem adulto, ainda morando com os pais, ou pior, uma recaída, né? Qualquer problema no casamento, procura os pais. Terminou o casamento, vai morar na casa dos pais. Ele não tem demanda, ele não tem ali uma organização psíquica mental amadurecida de procurar uma outra casa para morar. Não, ele vai voltar para a casa dos pais. Ou seja, vai se refugiar lá. Não consegue bancar esse término, esse fracasso, essa perda. Mas para que esse menino possa ter esse processo, esse progresso, tem que ter tido um investimento libidinal e uma aposta no seu narcisismo primário, que é a infância. O que é esse narcisismo primário? Meu filho vai ser um doutor, meu filho vai ser um engenheiro. É a alimentação, é o cobertor, é, é o diálogo, é a escuta. É mostrando para ele limites, como foi o caso do Fritz, que é um processo de castração. Ele saber que ele passou nessa fase da neurose infantil, essa dependência, esse medo de perder os pais. Então, muitos homens que terminam o casamento ou que fracassam alguma coisa, que volta para casa dos pais, tá falando que essa castração não deu certo e esse complexo de Édipo aí não está resolvido. E o seu investimento libidinal continua ainda na figura dos pais.
continua. Então, quando você vê um caso de uma pessoa já na casa dos 25 ou 30, ainda preso com os pais, ou que qualquer coisa que aconteça no casamento, uma briguinha, corre para a mãe, oi, peraí. Esse complexo de Édipo aqui não está resoluto, não está resolvido, não foi. E essa neurose infantil aqui não está resolvida, ele continua nessa neurose infantil, ele continua ainda nesse plano mental como criança. Uma coisa é de vez em quando temos movimentos infantis, mas não sermos infantis. Outra coisa é a pessoa agir de maneira infantil. Qualquer briga no casamento, qualquer problema, correr para os pais. Opa, essa neurose infantil aqui não está resolvida, né? Não está resolvida. Isso é muito sério que a gente tá discutindo aqui hoje, gente. Essa fase dele, essa libido dele tem que ser trabalhada. Desse menino. Então, hoje estamos com um problema muito sério. Homens, né? Adultos que ainda são crianças. Qualquer problema, corre para casa dos pais. Ou homens que não tiveram uma projeção, mas que tudo que aconteceu teve que ter o dedo dos pais. Não teve demanda de comprar seu próprio imóvel, não teve. Gente, isso aqui é muito sério. É muito sério. Ele não tem uma libido que ele consegue arriscar os seus projetos externos. Ele não tem uma libido para isso. A libido dele continua voltada para a figura dos pais. Ele é um adulto que não arrisca. Ainda está naquela insegurança da criança. Não é de se espantar, portanto, que o indivíduo, ao despertar na puberdade, com a onerosa tarefa imposta pelo desenvolvimento psicossexual, venha sofrer inibições de natureza mais ou menos duradoura. Fui informada por professores experientes que meninos difíceis parecem perder parte da vitalidade, curiosidade, receptividade quanto se acalmam e passam a ter um comportamento bom, esforçado e tratável. Então, o que os pais podem fazer para ajudar o menino em suas lutas? O simples fato de compreender alguns dos motivos para seus problemas já terá influência favorável de maneira como tratar a criança? Ficará mais de fácil tolerar a dor e a irritação causados com a razão por rebeldia, ausência de amor, comportamento censurável? Os professores podem perceber a transferência para si mesmos da rivalidade de piano do menino com o pai? Pode-se ver na análise de meninos na puberdade que muitas vezes os professores se tornam alvo de um amor ou admiração exagerados, assim como de um ódio e uma agressividade conscientes. A culpa que esses sentimentos provocam também influência em relação com o professor. O caráter confuso e obscuro das emoções da criança podem causar aversão à escola, ou até mesmo a todo tipo de conhecimento e aprendizado, chegando, em alguns casos, às raias do mártiro. A gentileza e a compreensão do professor podem melhorar essa situação. A confiança do menino pode fortalecer-lhe a autoestima é, claudicante e moderar o sentimento de culpa. A situação mais favorável é aquela que pais e professores conseguem manter uma atmosfera que permita a livre discussão de problemas sexuais, e se isso for desejado pelo menino. Advertências ameaçadoras a respeito de questões sexuais, sobretudo a masturbação, praticamente universal durante a puberdade, e deve ser evitadas. O dano incalculável por trazer é muito maior do que qualquer benefício imaginável.
No excelente livro Memórias de uma Socialista, descreve como tentou estabelecer, durante a gravidez, uma relação cordial com os enteados é, pubescentes, a fim de que eles fornecer esclarecimentos sexuais. Sua tentativa encontrar apenas desprezo e rejeição e tiveram de ser abandonados. As mais inspiradas tentativas de oferecer educação sexual podem ter o mesmo fim. Às vezes é impossível vencer a recusa e a reserva da criança. A oportunidade de dar esclarecimento às crianças quando ainda são pequenas pode nunca mais se repetir. No entanto, quando se consegue uma abertura, é possível diminuir ou até mesmo remover muitas dificuldades. Quando esses remédios se esgotam, pais e professores já não dispõem de mais nenhum outro recurso. É preciso, então, procurar auxílio mais eficiente. A psicanálise pode oferecer esse auxílio, pois, com sua ajuda, podemos procurar a causa dos problemas e eliminar as consequências prejudiciais. Sua técnica, ainda em desenvolvimento, depois de anos de experiência, permite-nos descobrir as causas é, trazê-las para a consciência do paciente e, a partir daí, ajudar a equilibrar as exigências do consciente e do inconsciente. Quando conduzida corretamente, a psicanálise oferece maiores perigos para a criança do que para o adulto. Vários tratamentos bem-sucedidos com crianças se convenceram desse fato. A preocupação generalizada de que a psicanálise possa reduzir a espontaneidade da criança não se sustenta na prática. Muitas crianças tiveram sua vivacidade restaurada pela análise, depois de perdê-lo no túmulo de seus conflitos. Nem mesmo a análise muito precoce transforma as crianças em seres rudes e antissociais. Na verdade, ocorre o oposto, livres de inibições. Elas podem utilizar, no máximo, seus recursos emocionais e intelectuais com fins culturais e sociais e a serviço de seu desenvolvimento. Então, um adolescente que está com problemas, né, nessa fase aí, com a sua libido, sua sexualidade, o que, que ele vai ser? Se ele vai estudar, trabalhar, casar, ir embora de casa? É resposta ao que a gente teve na aula passada. Se essa criança pergunta sobre sexo e os pais não têm tabu em esclarecer, mas um esclarecimento, mas não para se livrar daquela criança que está sendo um mal-estar, todo pai e mãe que tem dificuldade de falar de determinadas coisas com a criança está falando daquilo que ela não foi compreendida. Então, o pai que tem aí uma escuta, ele vai, esse adolescente vai ter esses seus problemas, mas ele vai atravessar com mais leveza essa fase da puberdade. Se ele teve pais com demanda para uma escuta, né? E teve uma escola, né? Que tinha ali professores preparados, capacitados também para escutar essa criança, é óbvio que na adolescência ele vai fazer essa travessia com mais leveza, mas não com tanto sofrimento. Volto a falar, uma criança agressiva, uma criança rebelde, uma criança violenta fala de algo que ela não tem em casa. Afeto, carinho, olhar, escuta, colo, presença. Por que que o paciente fica na análise, gente? Porque ele tem escuta. Quem me conhece, estuda comigo já desde 2020. Esse ano, alguns alunos meus vai completar 5 anos que estuda comigo, outros vão completar 6. Posso até citar aqui a Regina, que está fazendo esse curso conosco, Regina Vidal. Se esse curso aqui existe, quero dizer para vocês, agradeço a essa aluna, tá? Ela mora em Teresópolis. Ela que nos bastidores pediu muito, e aí eu comecei esse projeto em 2021.
sabe que eu sou um ávido pelo conhecimento e pela sabedoria, mas o que torna uma clínica diferencial não é o muito conhecimento teórico, não é muita cultura. Isso é um essencial, isso é importante. Você atravessar na cultura e saber fazer uma releitura dela pela ótica da psicanálise, mas o que vai fazer o diferencial na clínica desse analista é o quanto ele tem prazer de escutar seu paciente. Eu digo prazer. E esse prazer só acontece quando esse analista se escuta. Não é possível ser um analista sem se escutar. É. A pessoa pode fazer a formação aqui, terminá-la e nunca se escutar. Só é possível ser analista quando esse aspirante se escuta. Só é possível o paciente se curar da sua dor, do seu trauma de infância ou do seu trauma atual, quando ele se escuta. Não espere que a analista te dê conselho. A analista não dá conselho, a analista não dá dicas, a analista não induz, a analista. Não, não espere que ele vá fazer um tratamento de choque com você. Isso não vai acontecer. O que terá sempre do seu analista é uma escuta. E essa escuta é que captura esse sujeito e leva ele para ele. Espero que essa videoaula, que não foi tão extensa assim, possa ajudar você, aluno, aluna, pai, mãe. E qualquer dúvida, gente, coloca no grupo, vamos conversar. Vamos dialogar mais sobre isso. Até a próxima videoaula e boa leitura aí desse capítulo, tá, gente? Até a próxima videoaula.